Temos no Guerra e Paz a Teresa Vilante, constitucionalista, apoiante de Gouveia Melo na primeira volta. Boa noite, Teresa. Viva, Teresa. Boa noite. É um prazer tê-la aqui outra vez no Guerra e Paz. Vamos falar, obviamente, das eleições presidenciais. Apoiou na primeira volta o Almirante, na segunda deu apoio a Seguros. Sei que esteve ontem numa conversa, numa reunião em que tiveram também, por exemplo, o professor Carlos Gaspar, o professor Severino Teixeira, entre outras pessoas. Com que ideia ficou sobre o mais que provável futuro presidente António José Seguro? Boa noite, muito obrigada. É para mim um gosto muito grande voltar aqui ao Guerra e Paz. Foi uma reunião importante, muito frutífera e fiquei com boa impressão, claro, mas independentemente disso, o que motivou aquela reunião e todo este contexto é algo que é bastante preocupante e, portanto, não posso dizer que tenha saído daquela sala aliviada ou feliz, porque o que motivou a reunião é um contexto e um cenário de preocupação e de incerteza muito grande que Portugal enfrenta, Portugal, a Europa e o mundo, e portanto saí com mixed feelings, se me é permitido dizer. Como constitucionalista, deixe-me perguntar-lhe se uma possível, improvável, mas possível vitória de André Ventura para presidente seria um risco para a democracia e para a República Portuguesa. Para lhe dar a resposta é preciso fazer aqui algum contexto. André Ventura não é um fenómeno exclusivamente nacional. Claro, o professor André Ventura é português, tem o seu partido político em Portugal, mas é uma declinação, aquilo que ele representa, aquilo que o Chega representa, é uma declinação de um fenómeno global, agora à escala global, e portanto, se me é permitido dizer, e sem que ser qualquer intenção ofensiva, é quase que o nosso franchising de outros movimentos que nós temos na Hungria, na Polónia, nos Estados Unidos e que representam de uma forma aberta e assumida uma contestação do nosso modelo de democracia liberal, de democracia constitucional. Mas quando diz um franchising, diz porquê? Porque, de facto, a fair right europeia tem ali padrões que todos os partidos de extrema-direita na Europa usam, padrões de comunicação, de contestação. É por isso que diz que é um franchising? Tecnologias, mas também ideologia. Portanto, é mais do que padrões, é uma ideologia comum. E mais do que uma ideologia comum, há redes de comunicação. Portanto, há um movimento transnacional, isso tem sido muito documentado já, de que mostra que há esta influência, esta circulação de ideias e também apoios. Não sabemos efetivamente até que ponto é que esses apoios materiais a Portugal ou no caso português, são efetivos, existem ou não. Aliás, em relação a isso, eu gostava também de salientar que o nosso modelo de financiamento partidário, que é um modelo bom do ponto de vista teórico, do ponto de vista normativo, a sua aplicação prática deixa muito a desejar, porque a entidade das contas e financiamentos políticos queixa-se há vários anos de falta de meios. Exatamente, e portanto tudo isto está relacionado. Agora, para responder diretamente à questão do Germano, sim, eu acho que é uma ameaça e eles apresentam-se dessa forma. Portanto, apresentam-se dentro do jogo democrático, disputam eleições, mas contestam abertamente aquilo que eu chamo de infraestrutura democrática, ou seja, este ambiente dentro do qual os partidos disputam os seus projetos, ou seja, eles questionam alicerces essenciais de uma democracia liberal, a igualdade perante a lei, a dignidade de todos os seres humanos, a ideia de que não há cidadãos de primeira nem cidadãos de segunda, portanto, tudo isto é questionado e questionado abertamente no projeto do Chega. Estamos aí no início de 2026, o partido surgiu em 2019 e nós já temos elementos suficientes para fazer afirmações deste alcance. Mas, Teresa, enfim, estando aqui eu como constitucionalista, não terá já o Tribunal Constitucional indícios suficientes para cancelar o Chega, para ilegalizar o Chega? Até já há quem o tenha pedido, não é? E há quem tenha já pedido que o Tribunal Constitucional se manifestasse. García Pereira, por exemplo. É importante nós percebermos
que o modo como cada Constituição Nacional e cada regime nacional decide enfrentar este tipo de movimentos é distinto. Nós em Portugal não temos uma proibição generalizada de movimentos e de partidos anti-Constituição, como existe, por exemplo, na Alemanha. As possibilidades de extinguir partidos políticos em Portugal são muito restritas. Foi um modelo que foi explicitamente adotado com a Revolução, com a entrada no processo democrático. Eu hesitei aqui um bocadinho porque o nosso modelo ainda não é fruto da democracia madura, ainda vem do momento da transição, mas depois veio a ser complementado posteriormente em 1997, alargando a proibição de partidos fascistas, há também a proibição de movimentos racistas, ou seja, houve uma decisão posterior no sentido de termos um regime muito restritivo e de se acreditar que é dentro da democracia que estes problemas se resolvem. Ou seja, desde que um partido ou um movimento cumpra as regras do direito penal e não recorra à violência, não recorra ao incitamento ao ódio, não seja assumidamente fascista nem um partido racista, o partido pode continuar a jogar o jogo democrático porque se entende, e bem, que a democracia tem de vencer também pela persuasão. A questão é percebermos, este enquadramento foi feito para um momento, para um contexto em que as democracias, quando eram ameaçadas ou quando caíam por via de golpes, tanques na rua. Não por dentro. Agora não. E a perguntar-lhe isso, quem vota, por exemplo, em André Ventura, possivelmente não tem a noção do risco que isso representa para a democracia. Olha para coisas como, durante as últimas décadas, quem esteve lá, houve corrupção, não estava à altura, estou farto do socialismo, mas se calhar não tem a noção em concreto da ameaça que isso é, não é? Há vários... Se calhar uns terão, não é? Há vários núcleos, alguns terão. Eu acho que a generalidade do eleitorado Chega não tem essa noção. E mesmo nós podemos fazer tirar estas conclusões e fazer estes juízos porque temos algumas lições históricas, mas elas são muito recentes. Portanto, esta ideia de que agora as democracias vão morrendo, vão se erudindo, ou seja, a death by a thousand cuts, que é uma expressão para mim belíssima, que é utilizada por uma constitucionalista norte-americana, ou seja, não há um único ato inconstitucional. Claro. Até é difícil isolarmos atos que sejam verdadeiramente inconstitucionais. O que há é uma subversão gradual dos regimes e é muito importante... O sapo dentro da água. É muito importante nós retermos isto, que a partir do momento em que certas reformas, certos caminhos são tomados, é muito difícil reverter esse caminho dentro dos cânones do Estado de Direito. A Polónia é um excelente exemplo. A Polónia fez reformas que atacaram a independência do Poder Judicial. Agora o governo é um governo democrata. E está a ter dificuldade em reverter. Porque não consegue fazê-los dentro dos cânones do Estado de Direito. Como é que nós substituímos juízes capturados? Mesmo tendo este governo. Estão capturados pela... E vamos ver na Hungria se ganhar uma reação a isso também. Teresa, de todo modo, tenho que lhe fazer esta pergunta. Esteve, desde a primeira hora, com o Almirante Gouveia Melo. Eu vou ser muito claro, eu tenho aqui esse problema, portanto posso assumir esta opinião. Eu estou um pouco desiludido com o Almirante. Porquê? Porque ele foi muito claro na campanha a dizer que é entre o socialismo democrático e a social-democracia. Entre o socialismo democrático e a social-democracia, qual é a dúvida entre o António José Seguro e André Ventura? Esse comentário parte do princípio de que há dúvida. Eu não creio que haja dúvida, mas eu não falo pelo Almirante Gouveia Melo. Mas ele não o apoiou ainda. Mas eu, portanto, estou a dar a minha exclusiva opinião e nada do que eu diga pode ser interpretado como sendo uma... Vinculativo para o Almirante, claro. Exatamente. Não, mas o que o Germano queria... É, em concreto, claro, alguém que se posicionou assim como o Almirante, não é? Sim. Nós ainda temos 2 semanas pela frente. Portanto, temos tempo suficiente para ele vir, o Almirante Henrique Gouveia Melo, vir a público dizer o que tem a dizer. Aliás, no próprio discurso de domingo, ele fez uma referência de que não ficará em silêncio. Mas a Teresa, como apoiante da primeira hora, com total convicção do Almirante Gouveia Melo, não acha que até por um imperativo ético e moral o Almirante deve vir a público
revelar o seu sentido de voto. E eu estou convencida de que ele o fará. E toda a campanha, não só aquilo que eu conheço dele e aquilo que me levou a apoiá-lo, mas toda a campanha dele, ele foi claríssimo. Aliás, eu acho que ele foi o candidato mais claro, tirando os candidatos mais à esquerda, mas que não estavam realisticamente a disputar a presidência, ele foi o candidato mais claro relativamente à defesa da democracia, mas também relativamente à defesa da Constituição tal qual ela está, tal qual ela existe. Porque a Constituição, naturalmente, pode ser alterada e pode ser objeto de uma revisão que não seja uma revisão que transfigure a identidade da Constituição, mas pode afetar, por exemplo, aquilo que é o seu núcleo principiológico a propósito do Estado Social, por exemplo. E ele referiu que uma situação dessas o faria equacionar uma dissolução prévia da Assembleia da República para evitar que o processo de revisão constitucional fosse adiante. Como sabem, o Presidente da República tem uma intervenção praticamente mínima em processos de revisão constitucional, que é o campo por excelência de funcionamento do Parlamento. Portanto, ele foi muito claro quando o André Ventura, quando foram colocados aqueles cartazes, disse a sua opinião, até de uma forma que poderia ser considerado ofensivo. Ele disse que eram atitudes de pequeno Hitler. Portanto, ele foi bastante claro relativamente ao seu posicionamento democrático, mas mais do que isso, ao seu posicionamento constitucional, à sua vinculação à Constituição Portuguesa, e é esta Constituição Portuguesa, com o seu programa muito forte a nível de Estado Social, que, como sabemos, apresenta algumas especificidades no quadro europeu e tem sido objeto de bastantes críticas também por parte de partidos dentro do arco da democracia. Que presidente pode ser António José Seguro? Que perfil? Dr. António José Seguro apresenta-se como um democrata por excelência. Portanto, conhece o funcionamento das instituições, conhece, sobretudo, os contornos do momento que nós atravessamos atualmente. Portanto, este momento que é difícil para Portugal, que é difícil para a Europa, que é difícil para o mundo, e tem perfeita noção do que está em jogo atualmente no mundo. Portanto, esta capacidade que ele tem, trazendo a sua experiência prévia e conhecendo a enormidade dos desafios que estão em causa, na minha opinião, neste momento, na disputa que está em causa, coloca-o nas melhores condições para ser o próximo Presidente da República. Mas, sobretudo, nós temos que ter a noção de que um voto em André Ventura é um voto num modelo de democracia muito diferente daquele que nós temos. Portanto, é um voto democrático, ele apresenta-se democraticamente e legitimamente nas urnas, mas é uma escolha que representa algo de... não é uma opção entre dois modelos distintos dentro deste quadro democrático. Portanto, é uma opção que nos pode conduzir para um caminho muito diferente daquele que é as democracias liberais e aquele que é o quadro que nós conhecemos nos últimos 50 anos. Nós demoramos muito tempo, fomos o país da Europa que mais tardou, da Europa ocidental a percorrer este caminho em direção à democracia, fomos que mais tarde chegámos e está muito em cima da mesa. Este ano celebram-se 50 anos da Constituição Portuguesa e é precisamente no ano em que se celebram os 50 anos da Constituição Portuguesa que Portugal vê chegar à segunda volta de umas eleições presidenciais a extrema-direita. Isto mostra que o regime está a falhar em algumas coisas. Haver tanta gente que vote nesta opção não significa que todas essas pessoas são racistas, que são fascistas, mas significa que a democracia está a falhar em entregar algumas das promessas que fez. E isto é algo que a todos nós, democratas, sobretudo aos democratas, nos deve fazer refletir. Nós temos de começar a não deixar as pessoas para trás, porque quando as pessoas são deixadas para trás, as pessoas reagem e reagem nas urnas. Professora Teresa Vilante, foi um gosto.